Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzenhassi, com vocês todas as quintas-feiras aqui às 20h30, com um tema sobre nós, sobre espiritualidade. E hoje nós falaremos de um tema bastante controvertido, mas importante de discutirmos, que é a questão do suicídio. E vamos falar de uma maneira alegre dentro da possibilidade de falar disso, porque nós temos que entender todas essas questões do lado espiritual e, a partir daí, buscar a cura para cada um de nós e para o nosso planeta. Andréa, como é que você está? Olá, Daniel, eu estou bem. E vocês, como é que estão? Hoje a gente vai falar de um tema, como o Daniel colocou, suicídio, mas a gente vai tentar trazer o máximo de leveza para esse tema, sem olhar para o peso dele. Mas antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem o tema do canal, sugerissem novos temas, dessem o like, se inscrevessem nos canais. Serão sempre todos muito bem-vindos. Daniel, nós estamos vivendo uma época de muitas mudanças, né? Mudanças planetárias significativas, mudanças energéticas muito fortes, e aí parece que algumas pessoas estão sentindo mais que as outras, elas estão mais sensíveis a tudo isso. E a gente tem percebido, até porque a própria espiritualidade, a própria mentoria tem colocado para nós essa questão suicídio tem elevado muito nesses últimos 2 anos, né? Coincidência ou não, essa época de pandemia, tem elevado grandemente esse número de suicídios. Você sabe me dizer o porquê as pessoas desistem da vida dessa forma? Olha, André, o que a gente recebe, né, de informação da espiritualidade nesse sentido infelizmente, é uma questão de base. É uma questão da humanidade estar ainda muito desconectada da espiritualidade. Então, o que está acontecendo hoje? Estamos passando por uma transição planetária, muitas informações chegando, né? Então as pessoas hoje têm muito mais informações do que elas precisam. Porque antigamente elas não recebiam tanta informação, não precisava disso para a vida delas. E hoje elas continuam não precisando, mas recebem informações sobre tudo que é assunto, sobre qualquer coisa. Isso tudo vai estar sobrecarregando muito as pessoas. E um mundo dinâmico, um mundo com mudanças o tempo todo. Então, as coisas hoje são rápidas, são dinâmicas, são imediatas. E esse imediatismo, ele causa também com que a pessoa, ela faz com que a pessoa não crie raízes. A pessoa não consegue criar raiz em lugar nenhum. Não cria raiz no seu emprego, não cria raiz no seu relacionamento, não cria raiz nas coisas que gosta de fazer, não cria raiz em lugar nenhum. E pior, somando-se a tudo isso, nós estamos vivendo ainda uma etapa onde grande parcela da humanidade ainda não despertou e está com os olhos fechados para a espiritualidade, significando que elas não têm mais base religiosa alguma, porque antes ainda havia a religiosidade era maior, então, quer dizer, nós temos os prós e os contras das religiões, mas um pró, uma coisa boa da religião, ela quer criar uma base, uma raiz, né, uma ideia mais espiritualizada da vida para as pessoas, e hoje muitas pessoas não têm nem sequer religião, não têm espiritualidade, não pensam a respeito, não se incomodam, estão vivendo para pagar as contas e ponto final, sem parar para pensar na própria vida. E aí o que acontece? A vida está, mais do que nunca, na transição planetária, um mar de turbulências, de movimento, de ondas, e quem não tem um porto seguro para se segurar, se afoga. Está se afogando. E aí, quando você está se afogando, você precisa se segurar em alguma coisa. Mas se você nunca criou nada na sua vida para se segurar, se sua família nunca te deu nada na vida, te deu espiritualidade, conhecimentos, para você poder se segurar, se você, no seu emprego, na sua profissão, nos seus relacionamentos, você também não conseguiu construir bases para isso, você se segura onde? E isso é muito pesado para as pessoas. Então, esse alto índice, né, ou seja, ele tem acontecido muito por causa disso. E daí também a importância de nós trabalharmos o despertar da consciência coletivo, da humanidade, das pessoas, para lembrar que essa vida aqui, ela é apenas uma vírgula, que essa vida aqui, ela é a vida material, ela é uma pequena parte da vida espiritual que nos envolve. Então, para a gente lembrar do porquê estamos aqui, da beleza de viver, da grandeza da espiritualidade, do amor incondicional de Deus, enfim, dos nossos objetivos, da nossa missão pessoal e assim por diante. Porque a partir dessas bases que nós vamos reduzir o índice de suicídios dali para frente. Mas nesse momento a humanidade está assim meia
como se diz, a Deus dará, né? Ou seja, ela está perdida, sem base, sem ter para onde olhar. Esse é que é o problema. Eu recordo que no programa que nós fizemos, o Universo Maior, com o tema Entre Vidas, foi falado da questão do aprendizado e que a vida aqui é um sopro mesmo, é um instante dentro de uma eternidade, né? Mas eu tenho a sensação de que as pessoas veem a vida como algo linear, né? O passado, o presente, o futuro, não percebem que ela está sempre em movimento, né? Sempre evoluindo. E aí, quando você me fala da falta da ligação, da religiosidade, da ligação com a espiritualidade, me passa a ideia de falta de fé em si mesmo também, né? A pessoa se sente muito enfraquecida e desiste. O que você acha disso? É isso, é exatamente isso, é falta de fé em tudo, falta de fé em si mesma, falta de fé em Deus, falta de fé na vida, falta de fé nos outros, falta de fé na família, falta de fé nos amigos, falta de fé em tudo que é lugar. Então, assim, a pessoa, ela vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando, e não por culpa dela, mas de novo, é por questão de como a sociedade tem colocado as pessoas, de como as coisas têm acontecido. Então é importante, por isso que a gente, né, aqui nos nossos canais, a gente frisa sempre a importância de olharmos a nós como um todo, de olhar a nossa espiritualidade, de olhar, enxergar a vida como, né, ou seja, o que ela é de verdade, algo muito maior. Porque, percebam, quando a gente não tem esses conhecimentos, quando a gente não tem essa base, é bastante complicado. E o pior, a pessoa acha que ela vai se livrar dos problemas. Tá? A vida passa a ser um problema. E outra coisa, né? Ou seja, que muitos jovens hoje, né, o índice está aumentando entre os jovens também, por quê? Porque criou-se uma geração a qual não se soube falar não. Nem mais falar não. Então, é uma geração que não respeita mais ninguém, que não tem limites, que não... Ou seja, quer dizer, que acha que pode fazer de tudo, de qualquer coisa. E o problema é que a vida, ela vai mostrando que tem muitos momentos em que a gente vai ser contrariado, que a gente vai receber um não. E essas pessoas não estão preparadas também para ouvir um não, não estão preparadas para serem contrariadas. E para elas não sabem como se livrar disso. E aí, de novo, as pessoas achando que vão resolver o problema, elas vão lá e, sem ter um conhecimento do que realmente estão fazendo, algumas vão lá e acabam cometendo esse ato. Agora, elas vão entender só depois que, na verdade, elas não só não se livram do problema, né, como pioram e muito o problema a partir do momento em que praticam esse ato. Então, temos que festejar a vida, celebrar a vida e ensinar as pessoas que a gente ama, que estão ao nosso redor, a entender e celebrar a vida também, ensinar a espiritualidade para todo mundo. A ideia da fragilidade fica muito bem clara aqui. Parece que as pessoas são muito frágeis, elas não estão aguentando as pressões do dia a dia e estão desistindo muito facilmente, né? Está faltando a força de vontade. E aí, eu acho que está faltando a alegria. Eu lembrei também de outro programa nosso que a gente gravou, sobre alegria, porque parece que o antídoto é a alegria, que a alegria te conecta a Deus, a fonte criadora. E quando você diz assim, principalmente os jovens, que eles não estão sabendo lidar com tudo isso, eles querem tudo para ontem, tudo muito imediato, eles não aceitam os nãos que a vida traz, e a vida tem altos e baixos, né? E como é que fica um pai e uma mãe olhando para esse filho que ele mesmo educou, mas que parece que tem uma vida totalmente independente daquilo que ele educou? Né? Como é que fica esta formação enquanto um pai e uma mãe olha para um filho que tem uma tendência suicida? Então, em primeiro lugar, é importante que os pais e as mães saibam que, né, enfim, infelizmente existe um índice e tem muitos pais e mães que já passaram por essa situação. E a primeira coisa que um pai e mãe pensa nesse momento é que a culpa é deles. E essa é a primeira coisa que tem que tirar da cabeça. Né? Ou seja, a culpa não é sua pai, a culpa não é sua mãe. Né? Ou seja, então assim, a gente tem que tirar isso da cabeça como primeiro lugar. Agora, em segundo lugar, isso vale em relação ao filho, em relação aos pais, em relação a todo mundo, que é a gente tentar, por isso que eu falo, é a espiritualidade que salva. Né? Ou seja, porque o que vai te trazer alegria, a compreensão, o entendimento, o que vai te dar força, é a espiritualidade. Agora, como pais, que também não é nossa culpa, que a gente deu o melhor que a gente pôde, sabia dar para os nossos filhos,
mas a gente tem que, na nova geração, tem que começar de novo a aprender a falar não. As pessoas têm que entender que o não faz parte da vida, tem que entender que há limites, tem que entender que precisa haver respeito, tem que entender que, né, ou seja, coisas básicas, né, de valores básicos da vida são importantes. Então, isso tudo é fundamental, independentemente de qualquer coisa, porque é isso que vai fazer a gente entender que a vida é um monte de desafios, mas desafios bons, bacanas, que vão fazer nos aprender, que vão fazer a gente ter que tirar de nós o melhor que a gente tem, os nossos melhores dons e virtudes para conseguir atravessar cada desafio, para conseguir superar cada situação. E é isso que a gente tem que aprender. E a partir do momento que a gente entende o jogo da vida, ela fica boa, ela fica agradável, ela fica, né, alegre. Agora, é isso, de novo, a gente precisa reolhar para nós mesmos e reolhar para a espiritualidade. Isso é fundamental. Algumas pessoas colocam, você falou de espiritualidade, me remeteu para isso, algumas colocações sobre ataques energéticos, mas todos estamos suscetíveis a isso o tempo todo. E só que se a gente não tem esta conexão com Deus, essa força espiritual, a gente fica mais suscetível ainda, não é? Fica, sem dúvida. Muitos suicídios, acho que quase 100% deles, têm a força de obsessores junto, né, conjunta de ataques psíquicos, de obsessores, enfim, tem uma energia complementar que ajuda a pessoa a levar a praticar esse ato. Até porque se passar aquele momento de influência e tudo mais, a pessoa não pratica, né? Ou seja, se fala que às vezes o suicídio é sempre uma precipitação, né? Porque passasse um pouquinho mais você não o faria. Mas, de qualquer forma, não dá para a gente culpar terceiros, né? Ou seja, a gente também tem que aprender a não culpar terceiros, porque por mais que existam obsessores nas nossas vidas, as decisões são nossas. E nós que também permitimos que esses obsessores, pela nossa energia, pela nossa frequência, pelos nossos pensamentos, que se aproximem de nós. Então, né, ou seja, não é uma desculpa. É claro que talvez um atenuante, mas não é uma desculpa. Mas, de qualquer forma, é isso. Quando a gente começa a perceber na nossa vida, poxa, eu estou ficando triste, estou ficando deprimido, estou ficando irritado, tem que ser sinais, tem que ser bandeiras amarelas para a gente falar, peraí, eu tenho que rever minha vida, eu tenho que olhar os meus valores, eu tenho que rever o que me faz contente, o que me faz alegre para eu poder fazer mais vezes, eu tenho que ir lá fazer meus exercícios, eu tenho que me cuidar. Então, as pessoas às vezes não se cuidam e a hora que vem estão numa situação já bastante difícil, né? Mas por não se cuidar, por não prestar atenção. Então, presta atenção na nossa vida, nos nossos sentimentos, estar sempre trabalhando para elevar essa nossa vibração. Porque aí nós vamos sempre ter a força para saber, não, tem momentos, tem altos e baixos na vida, todo mundo tem, mas nós vamos sair dos baixos, vamos superá-los, vamos subir novamente, vamos receber nossos louros, vamos aprender, vamos cair de novo, mas vamos aprender mais ainda e vamos, nessas idas e vindas, estar cada vez mais fortes e cada vez, né, nas idas e vindas, mais subindo degraus mais altos. Então, isso é que é importante ter em mente. Um outro aspecto que eu estava aqui pensando, volto para o Entrevidas. Quando a gente vem para essa encarnação, há todo um arranjo, né? Todos uns acordos que são feitos com familiares, quem vem, quem vai estar do nosso lado. Oba, agora minha alma grita, é minha vez, vou eu. E aí chega aqui e comete um suicídio. Ela tira aquela vida que havia feito todo um acordo, todo um arranjo para ser encaixada naquele contexto, naquele momento. E aí, como é que fica? Desequilibra, eu fico pensando que desequilibra todo um sistema. Acontece isso? Acontece sempre, né? Porque o suicídio nunca é uma morte programada. Então, mesmo que a pessoa vem para cá, muitas vezes a espiritualidade já sabe que a pessoa tem alta tendência ao suicídio. Então, tem almas, por exemplo, que se suicidaram já a segunda, terceira, quarta, quinta encarnação em seguida que está se suicidando. E a espiritualidade põe de novo para ela aprender a superar. E vai colocar dificuldades ali para testar, né? Ou seja, para que ela consiga superar aquele motivo. E quando isso acontece, muitas vezes os pais, as mães, familiares também já são avisados de que terão na sua família alguém com uma tendência nessa situação. E elas aceitam, né? Ou seja, essas almas aceitam, esses pais, essas mães também são grandes almas, né? De muita luz, porque aceitam o risco, aceitam por amor, né? Ou seja, o risco e muitas vezes o fato de passar por aquilo efetivamente. Então, assim, são almas que têm muito amor
né, por outras, né, ou seja, então, né, é uma elevação, é uma forma de demonstrar grandeza de alma, quando você aceita, né, essas pessoas que precisam vir para cá para encarnar, mas precisam de uma família, e essa família muitas vezes vai sofrer bastante por causa disso. Então está tudo interligado, mas é claro que se ela encurta, né, essa vida dela aqui, ela ainda não cumpriu, ela vai ter que voltar para a mesma série, ela vai ter que voltar para o mesmo aprendizado. E esse aprendizado, às vezes, fica cada vez mais moroso, né? Cada vez mais difícil. Então, a pessoa vai percebendo aos poucos, no tranco e barrancos, que ela precisa mudar o seu pensamento e entender a vida de uma outra maneira. E como, para finalizar esse tema, talvez, como quem está de fora e percebe essas tendências, como pode ajudar? Essa é uma ótima pergunta, né, André? Eu acho que, em primeiro lugar, é o que eu digo, assim, a gente não pode assumir a responsabilidade de, digo assim, não se culpar. Mas sim, se você percebe que alguém tem a tendência, que está acontecendo, é obrigação nossa tomar uma atitude. Que atitude que é essa? Vai depender de caso a caso, é muito difícil generalizar, mas ela vai desde você, às vezes, chamar a atenção de um familiar, de alguém, que, né, ou seja, olha, falou isso para mim, está nessa situação, que às vezes tem um familiar, alguém mais próximo que pode conversar com ela, que não está nem sabendo, não percebeu. Então, desde alertar alguém, desde, às vezes, um CVV, né, ou seja, alguma entidade que trabalha com isso, desde você pegar essa pessoa e levar para ela fazer alguma coisa, levar para a igreja, levar para um centro espírita, ensinar espiritualidade em outro lugar, levar ela para jogar futebol, para jogar vôlei, alguma coisa que ela goste, mas reintegrar em algo que ela goste, que ela sinta prazer, ou que traga para ela também conhecimentos um pouco mais, né, uma maior conexão com Deus, ainda que seja uma religião que possa ter seus dogmas, possa ter seus problemas, mas que traga essa conexão com Deus, né? Ou seja, que ela consiga ter essa conexão. E conversar, e às vezes só ouvir, porque às vezes o que a pessoa precisa é falar. Às vezes, então, só de ouvir, se abrir o ouvido e deixar ela falar, já é uma ajuda imensa, imensa. Então, é a gente ter o bom senso de cada caso, a gente tentar atuar da melhor maneira possível. Não tem uma regra geral, mas acho que a regra geral é não se omita. Se você está vendo que existe o problema, vá lá e participe. Seja o anjo que aquela pessoa está esperando na vida dela, porque Deus manda anjos. E esses anjos são as pessoas ao nosso redor. Então, se você, naquele momento, é para ser aquele anjo de Deus, seja. Entre em campo. Poxa, se você pode conseguir ou não conseguir, não importa. Não cabe a você saber o que você vai conseguir ou não, mas vai lá e tente, faça o seu melhor, né? Ou seja, para reintegrar a pessoa. É reintegrar a vida, reintegrar a sociedade, reintegrar princípios religiosos, né, espirituais. É reintegrar a pessoa à sua própria vida, ouvir, conversar. Isso vai ajudar demais. Certo. Então, eu espero que nós possamos todos estarmos atentos aos sinais que estão aqui ao nosso lado, para que a gente possa, pelo menos, ser um pontinho de luz que ilumine o caminho para alguém passar com um pouco mais de leveza, né? A gente não consegue fazer pelo outro, mas a gente consegue dar a mão, a gente consegue auxiliar. Daniel, gratidão pelas suas informações aqui transmitidas, gratidão por trazer esse assunto de uma forma tão delicada. E gratidão a você que esteve aí com a gente. Eu que te agradeço, André, agradeço também a todo mundo que está aqui presente. Não se esqueçam, dê o seu like, comente, faça o seu comentário sobre tudo que a gente falou aqui, sobre temas que você gostaria que fossem tratados e a gente se vê na semana que vem com mais um assunto aqui no nosso programa Universo Maior. Um forte abraço e muita, muita luz a todos vocês. Até Até já. mais. Tchau, tchau.